Enquanto o pessoal vai entrando, gente, já vou dar aqui algumas orientações sobre a minha live. Não pretendo me estender muito, uma live bem rápida, em torno de 20 minutos. Vou falar sobre o mercado imobiliário, as principais tendências aí que a gente já está percebendo para esse segundo semestre de 2020, né? O que mudou, o que está mudando e o que está vindo aí pela frente, tá? Olá, Luciana, seja bem-vinda, boa tarde. Mais um minutinho e eu começo. Giovanni, boa tarde, Giovanni, mestre Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Fernanda Batalha, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Eu vou começar então. Primeiro, muitíssimo obrigado a todos que estão entrando aí, que já entraram, estão entrando pela participação. Eu espero, em primeiro lugar, que vocês estejam bem de saúde, vocês e suas famílias, tá? E vamos lá, vamos começar. Bom, tema: tendências do mercado de compra e venda de imóveis para o segundo semestre de 2020, tá? O objetivo é terminar essa live trazendo para vocês quais são as principais tendências aí para o mercado de compra e venda de imóveis agora já para esse segundo semestre, conforme a nossa visão, né? A visão da gente aqui que está no dia a dia, na prática, lidando com isso, tá? Eu dividi essa live em 3 perguntas que eu pretendo responder aqui. Vocês podem ficar à vontade para interagir comigo, eu estou de olho aqui no vídeo, tá? Eu estou acompanhando as perguntas que forem surgindo, eu vou tentando responder. Não sei se conseguirei responder todas, mas vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Tô vendo que tem mais gente entrando. Sr. Ronald, seja muito bem-vindo, Sr. Ronald, obrigado pela participação. Tiago Kratz, bem-vindo também. Então vamos lá, gente. Quais são essas 3 perguntas que eu separei, que eu pretendo responder, para que no final a gente tenha esse panorama, né, de como está o mercado imobiliário e quais são as principais tendências para esse segundo semestre de 2020. A primeira, eu não posso falar de tendência, né, do mercado se eu não falar quais foram os atuais efeitos da Covid no mercado, né? Então a primeira pergunta é: quais são os atuais efeitos da Covid-19 no mercado imobiliário? O que mudou? Quais foram as transformações que aconteceram, né? A segunda pergunta é: quais são as novidades e cuidados na compra e venda de imóveis diante dessa nova realidade? O que aconteceu e o que a gente está precisando fazer? Quais são essas transformações e os cuidados que a gente está precisando tomar e que estão influenciando nessa tendência que está vindo, né, para o segundo semestre? E terminar dizendo de fato quais são as tendências, né, de acordo com o nosso ponto de vista, para o mercado de compra e venda de imóveis para esse segundo semestre de 2020. A gente vai falar mais focado no mercado do Rio de Janeiro, tá? Que é onde a gente atua mais forte. A Apsen Compra e Venda, ela tem uma atuação bem forte no mercado da Zona Sul do Rio, da Grande Tijuca também, esses bairros adjacentes, né? Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã, Andaraí. E também temos alguma atuação na Barra da Tijuca, Recreio, parte ali da Zona Oeste. Então esse é o mercado que eu estou falando quando eu estiver falando das principais tendências aí para esse segundo semestre, tá? Eu quero trazer uma realidade para vocês de quem está atuando no dia a dia, né? Eu assisto muitas lives, muitas palestras, leio muitos textos sobre o que vem acontecendo no nosso mercado e quais são as tendências, mas eu sinto falta de um olhar mais do dia a dia, e a minha ideia é trazer isso, o olhar de quem está no dia a dia, está fazendo negócio, fechando negócio, atendendo o cliente. Então essa é a visão que eu vou tentar trazer nessa live, tá? Quero também trazer aqui dicas e orientações para aqueles que estão buscando imóveis, né? Estão pensando em comprar ou vender imóveis, né? Então eu gosto muito de trazer essas dicas, eu acho que é legal para quem está nesse momento no mercado, até para os colegas aí que estão no mercado também. Eu vi muitos colegas aí entrando que são operadores do mercado, são corretores, trabalham direto ou indiretamente com o mercado de compra e venda. Então também vai ser bem útil. E
apontar, na nossa visão, quais as principais tendências do mercado de compra e venda para esse segundo semestre de 2020. Bom, vou começar respondendo a primeira pergunta. Quais são os atuais efeitos da Covid-19 no mercado imobiliário? Sem dúvida, o primeiro deles e que a gente tem que destacar foi essa migração, digamos assim, do modelo físico para o modelo digital, né? Todas as empresas do nosso mercado precisaram se adaptar a essa nova realidade, né? Do modelo digital. Implantar, quem não tinha precisou implantar, e quem já tinha o modelo digital, como era o caso da AXA, precisou aperfeiçoar, né? Então esse foi, assim, acho que o efeito, se eu pudesse escolher o principal efeito, né, e o que foi mais forte nesse cenário foi esse, né? Essa transformação do modelo digital, né? Ele passou a ser muito mais presente, né? Ele ganhou muito espaço, um espaço que não tinha, né? As pessoas ainda, apesar de toda a tecnologia, o mercado de imóveis ainda estava muito focado no olho, no físico, né? No assinar o papel, sentir, fazer reuniões físicas, e a gente precisou do dia para a noite se adaptar a isso, porque não teve jeito, né? Era a forma de se fazer negócio. Então, esse modelo digital, eu acho que foi um dos principais efeitos e que veio para ficar, né? A gente, claro que o modelo físico não deixa de existir, ele vai continuar existindo, mas o modelo digital, ele trouxe um ganho muito grande, né? Ele trouxe fechamentos mais ágeis, né? A possibilidade de visitas virtuais através de tour, foto 360, vídeo. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso, tá? Mas eu acho que esse foi um dos principais ganhos que a gente teve nesse período. Claro que tivemos também questões que não foram tão positivas, né? Logo no início dessa pandemia, a gente teve uma queda muito grande, né? Eu até costumo brincar, eu tenho algumas ações no mercado financeiro e quando a gente olha o mercado financeiro fez assim, né? Ele fez um V, ele caiu e depois subiu. E a gente olhando agora, né, exatamente nesse momento que a gente está, 31 de julho, quando eu olho para o início da pandemia e olho para esse momento, a gente percebeu um comportamento muito similar. Logo no início dessa pandemia, né, onde a gente teve que entrar naquele regime de quarentena bem tenso, todo mundo ficar em casa e tudo mais, né, ainda temos que tomar cuidado, mas no início ainda era tudo muito, né, novidade, a gente não sabia o que ia acontecer, quais eram os riscos. Então a queda foi muito grande, né? Só para vocês terem ideia, de março até meados de maio, os nossos leads tiveram uma queda em média de 35%. É um número bem grande, né? Ou seja, pessoas que estavam buscando imóveis deixaram de buscar, né? Porque ficaram inseguras, na incerteza do que ia acontecer. Visitas físicas, né? Caíram em mais de 50%, justamente porque naquele momento a gente estava impedido de fazer visita, a gente não conseguia, as pessoas não queriam, né? Era um momento arriscado, então as visitas caíram mais de 50%. Captação de imóvel, em média, a gente teve uma queda de 60% nesse período, de março a maio, né? Foi uma queda grande também. Isso é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, porque uma coisa que eu via muito falando naquele momento, as pessoas pararam de comprar. As pessoas não sabem o que vai acontecer e estão com o pé no freio, não sabem se vão comprar ou não imóvel. Mas o mesmo fenômeno aconteceu com quem estava pensando em vender, né? E eu chamei muito a atenção sobre esse aspecto, porque isso me chamou a atenção. Muitas pessoas também olharam para isso e falaram, não vou vender meu imóvel, né? E muitas pessoas estavam vendendo para comprar outro imóvel. E essa pessoa, olha, para onde eu vou nesse cenário? Eu não sei, então eu vou esperar. Então, a gente teve uma queda grande de pedidos de avaliação. Então, caiu a procura, mas caiu também a oferta. A oferta, ela teve uma queda, né? E aí, o que aconteceu? Eu acho que foi o que fez a grande diferença para o que eu vou falar no próximo ponto. As pessoas começaram a reavaliar a sua necessidade de espaço, reavaliar a sua moradia, reavaliar o seu trabalho, seu espaço de trabalho. Esse fenômeno acabou acontecendo. Nós fomos obrigados a conviver mais tempo em nossas casas, com os nossos familiares, né? E repensar a nossa moradia, às vezes até o nosso modelo de vida, né? E tudo mais. Escritórios partindo para o regime home office e alguns até já implantando isso de forma definitiva, né? O que antes era provisório
começa a ficar definitivo. Então essa pessoa que precisava ir de segunda a sexta, né, no escritório físico do trabalho dele, já não precisa mais, ele tem um horário flexível, então ele começa a pensar, poxa, eu não preciso morar tão perto assim do meu trabalho, porque agora eu não tenho obrigação de estar lá, eu consigo trabalhar de casa, né? E minha casa está pequena, eu preciso de um espaço para poder ter um escritório, para fazer uma live aqui, e não tenho, então eu preciso de um espaço maior. Então vários foram os fatores que fizeram com que as pessoas começassem a reavaliar isso, né? Reavaliar sua moradia e necessidade de espaço e buscar novos espaços, né? Então isso começou a movimentar o mercado. As pessoas começaram a olhar e falar, eu preciso de um espaço maior, ou de um menor também, o contrário aconteceu, preciso reavaliar a minha situação financeira, minha renda foi comprometida, por exemplo, e o espaço que eu tenho está muito grande, eu não uso, para que eu tenho esse espaço todo? Vou vender e vou para um menor. Então essas coisas começaram a movimentar o mercado. E aí em meados de maio até o presente momento, a gente volta a enxergar um aumento nas buscas. As buscas voltaram a subir. Pessoas retornaram ao mercado e começaram a buscar de novo imóveis para comprar. E muitos para vender, justamente reavaliando o espaço. Se espaço não me atende, preciso de um novo. Então o mercado se movimenta. Eu vendo aqui e compro ali. E essa roda volta a girar. E eu trago isso aqui, essa realidade em números. Só para vocês terem uma ideia, pegando um corte do meio de maio até hoje, 31 de julho, eu atualizei esse indicador hoje, a gente teve um aumento de 70% na quantidade de leads, né, de pessoas interessadas em comprar imóveis. De visitas foram mais de 80%. De meados de maio para final de julho, mais de 70%, mais de 80% de visitas acontecendo. Em captação de imóveis também, mais de 50% de aumento dos pedidos de avaliação que nós recebemos de meio de maio até o presente momento. Claro que uma parte disso foi uma recuperação da queda que a gente teve, mas uma parte já é crescimento, a gente já enxerga um crescimento. Ou seja, o mercado está voltando, né? E a gente está sentindo isso na prática. Eu já estou com um volume bem maior de propostas, de fechamentos, a gente já está agora finalizando o mês de julho com um resultado muito melhor do que o que a gente teve nos meses anteriores. Né? Já tem bastante coisa para acontecer em agosto, então o mercado ele voltou, né? As coisas voltaram a acontecer diante desse cenário, essa nova realidade, né? Mas de fato é uma nova realidade, né? O mercado volta, mas tem outras coisas envolvidas. Bom, um ponto que eu gosto de chamar a atenção, eu chamei a atenção nas outras lives e vou chamar nessa aqui. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque sempre que a gente está no momento onde o mercado sofre algum tipo de oscilação, né, o preço vai cair, o preço vai subir, né, eu devo comprar, eu devo vender, sempre tem pessoas que querem tirar vantagem, e isso acontece. Né? Então é tomar cuidado com o oportunismo. Né? Ninguém está dando imóvel, quem está buscando imóvel para comprar, não existe isso de imóvel estar sendo vendido por metade do preço. Assim, as quedas de valores que nós tivemos foram quedas dentro de um limite razoável, né? Não tem ninguém dando o imóvel. Claro que surgem oportunidades boas, tem pessoas que precisam vender o imóvel, né? E continuaram precisando vender, mesmo que diante desse cenário difícil. Então elas estão mais flexíveis a aceitar uma proposta, talvez um pouco menor do que aceitariam antes desse cenário. Então oportunidades surgem, mas tudo dentro de um limite razoável, né? Não existe ninguém vendendo imóvel. Eu pelo menos não peguei até hoje nenhum caso assim por metade do preço que ele valia antes da pandemia, tá? Então é só para a gente tomar esse cuidado, né? Tem muita gente às vezes vendendo uma ideia que não é legal, né? De desvalorização que não existe, tá? Bom, segunda pergunta que eu quero responder aqui: quais são as novidades e cuidados que a gente tem que ter na compra e venda de imóveis diante dessa nova realidade que eu falei, né? Primeiro, mudança que a gente teve na parte comercial. A gente passa a ter ferramentas digitais funcionando de uma maneira muito mais forte, muito mais presente. Então, uma coisa que a gente rapidamente percebeu quando a gente entrou nesse momento onde as pessoas precisavam ficar mais tempo em casa,
tinham medo de sair para fazer uma visita física, por exemplo, foi colocar em prática o tour virtual para aqueles imóveis que ainda não tinham aderido. O vídeo dos imóveis, né? Esse vídeo, eu sempre destaco, é um vídeo filmado como se a pessoa estivesse de fato visitando o imóvel. É um vídeo feito, né, com uma pessoa entrando e filmando o imóvel por dentro, sala, quarto, banheiro, como se a pessoa estivesse visitando, né? E isso fez com que as pessoas pudessem ter uma noção melhor do imóvel sem precisar realizar a visita fisicamente. Então isso foi importantíssimo. Essa mudança na parte comercial, ela foi fundamental. Eu vi várias empresas fazendo isso. A APSA já fazia isso antes e ela aperfeiçoou isso, né? Ela passou a aperfeiçoar isso e implantar mais, né? Eu tenho mais imóveis com vídeos. Hoje a grande maioria da minha carteira de imóveis hoje tem vídeo. São imóveis com vídeo, com foto 360 graus, com tour virtual, porque isso facilita muito. O cliente comprador, ele só vai visitar o imóvel depois que ele passa por essa etapa. O vídeo já dá uma noção melhor para ele. E ele consegue, pelo vídeo, já entender o que é relevante para ele. Então, ele descarta aquele imóvel, às vezes não faz uma visita que seria desnecessária, porque no vídeo ele já consegue perceber questões que são importantes na tomada de decisão dele. E aí ele não faz a visita, né? Ou faz, ou ele vê que de repente aquele imóvel, poxa, é esse que eu queria. Então essa visita, ela passa a ser muito mais assertiva. A visita física, ela não deixa de existir. Ela vai existir. Dificilmente uma pessoa vai comprar um imóvel, né, um bem de valor alto, às vezes é o único bem que ela vai ter, ela compra com a intenção de morar para o resto da vida dela, sem conhecer fisicamente. Mas o vídeo faz com que ele só vá visitar, né, o vídeo tour virtual, as fotos 360, que ele só vá visitar aqueles que realmente têm o potencial dele fechar o negócio, né? Então isso foi muito bom, foi muito positivo, é uma ferramenta que funciona. Nos fechamentos, a gente passa a ter os contratos digitais, né? Foi uma coisa assim que veio para ficar. A maioria, hoje, a grande maioria dos fechamentos das vendas que a gente faz são contratos com assinatura eletrônica, não assinamos fisicamente. A gente tem modelo físico, se for necessário, precisar e a parte quiser, né? Uma das partes ou ambas as partes quiserem assinar fisicamente, até temos. Mas ele está perdendo espaço, as pessoas estão aderindo e estão optando pelo modelo digital. Primeiro por segurança, claro, nesse momento, né, a gente quer evitar risco de se expor, de se contaminar. E segundo porque é mais simples, é mais ágil, a gente ganha tempo, né, tão seguro quanto o modelo físico. Né, a gente assina, a gente toma todos os cuidados, consegue avaliar todos os pontos necessários, documentação da mesma forma como se físico fosse. Então, é um modelo que ele veio para facilitar. E ele está tendo uma adesão maior e está funcionando bem. Né? Aqui na APSA, por exemplo, a gente usa a plataforma DocuSign de assinaturas eletrônicas. É uma plataforma credenciada, é uma plataforma que ela verifica as assinaturas. A gente sempre usa plataformas de assinatura eletrônicas credenciadas para fazer isso. Né? Então a gente toma todos os cuidados de validação, isso é uma coisa importante. Tá? Bom, cuidados que a gente deve tomar. Primeiro, né, você está fazendo um negócio com alguém que está intermediando essa compra e venda. É um profissional que está te intermediando. Seja um corretor, seja uma imobiliária. Certifique-se de que esse profissional que está ali atendendo, ele é credenciado. Essa é a primeira dica. Ele tem que ter o CRESS dele. Né? Um corretor de imóveis, uma pessoa, um profissional que está habilitado a fazer uma intermediação entre um comprador e um vendedor de imóveis, ele tem que obrigatoriamente ter o CRESS. Né? O CRESS é uma segurança para o cliente, significa que esse profissional ele tem um registro, significa que ele tem uma responsabilidade com as partes. Se inclusive a conduta dele não estiver adequada, se você estiver percebendo alguma coisa de errada, você pode inclusive denunciar esse profissional no CRESS. Né? O CRESS ele vai buscar saber o que aconteceu, ele vai autuar esse profissional. Então é uma segurança para as partes. Lidar com um profissional credenciado é uma segurança para as partes. Né? Essa é a primeira dica que fica. Segundo, claro que a plataforma digital, a assinatura eletrônica digital veio para ficar.
né? E é por esse motivo que a gente também tem que ter alguns cuidados, né? A plataforma digital, a assinatura eletrônica digital tem que ser feita por uma plataforma credenciada. Como eu citei aqui, a gente usa uma plataforma que é credenciada a isso, né? Eu gosto muito de fazer uma diferença, né? Uma distinção entre assinatura eletrônica e documento digitalizado, que são coisas diferentes. Eu posso assinar um contrato aqui agora, tirar uma foto do meu celular e mandar para outra pessoa. Isso não é assinatura eletrônica. Eu só estou digitalizando um documento. Posso botar no scanner e mandar por e-mail. Isso é uma coisa. Assinatura eletrônica é um documento que é assinado eletronicamente, por dentro de uma plataforma credenciada. Cada parte recebe a sua via, assina, a plataforma fecha o documento, sela eletronicamente e aquele documento tem uma validação. É um documento válido. Então, essa é a segunda dica. Certifique-se de que se você está tratando com um profissional credenciado e está optando pelo fechamento de forma digital, eletrônica, que esse profissional está usando uma plataforma credenciada e consolidada, né? Isso traz uma segurança maior para o negócio que você está fechando, tá? Bom, aqui na APSA, a gente já usava essas plataformas antes disso acontecer. Isso se intensificou, a gente aperfeiçoou esse processo. O nosso cuidado continua sendo o mesmo, não importa se a gente está assinando física ou eletronicamente. A gente toma todos os cuidados, né? Checagem de documentação, checagem de questões jurídicas que envolvem o imóvel, os vendedores e a parte que está comprando. Então todos os cuidados continuam sendo tomados. E isso é importante que, se você está comprando, se você está vendendo o imóvel, que você também busque um profissional que tome esses cuidados, né? Não é porque é digital que vai deixar de ter o cuidado, né? O cuidado continua, da mesma forma, tornando aquela transação segura, independente de ser digital ou física, né? O fato dela ser digital, ela não fica menos segura, né? E nem também tira a responsabilidade da gente tomar os cuidados que tem que ser tomados, tá? Bom, em relação à escritura digital, eu falei um pouco de contratos com assinatura eletrônica. As escrituras, eu quando fiz uma live aqui anterior, eu cheguei até a fazer uma crítica. Eu disse que a gente precisava que as nossas instituições, repartições públicas, cartórios, bancos, melhorassem o seu processo digital, porque a gente já estava num modelo de assinatura eletrônica para os fechamentos, mas os bancos e os cartórios ainda não estavam. Pois bem, hoje, dia 31 de julho, já posso dizer que esse modelo está muito melhor do que quando começou no início da pandemia. Só essa semana que passou eu já fechei 2 negócios, 2 escrituras que foram digitais. Ou seja, escrituras assinadas de forma digital, sem as partes precisarem estar fisicamente presentes no cartório. Ainda segue um rito, tem todo um protocolo de segurança, existe uma certificação digital que precisa ser feita por uma empresa credenciada, né? Então essa empresa ela vai certificar de que o Gustavo é o Gustavo, que é ele mesmo que vai estar no dia da escritura assinando digitalmente a escritura, mas é ele. Então tem todo um protocolo de segurança e essa assinatura digital do cartório é feita através de uma plataforma onde todos os cartórios estão integrados lá, né? Então é um meio bem seguro, né? Claro, é uma coisa que está começando. Ainda existem muitas dúvidas, né? A escritura última que eu participei, ela demorou até um pouco mais, mas por falta de intimidade da gente com o processo, né? A gente está aprendendo ainda, é um processo novo. Então, existe um protocolo, existe uma certificação, existem alguns ritos, né? Tudo tem que estar funcionando, existe um vídeo que é gravado. Esse vídeo é feito lá na presença de todo mundo tem que aparecer e dar o ok. Então é um processo que as pessoas estão aprendendo, mas está funcionando muito bem, né? Essa venda, por exemplo, que eu fechei, ela só foi possível por causa desse processo, porque o proprietário morava em Londres. E como que ele ia vender o imóvel dele se não fosse pelo meio digital? Não tinha voo para ele vir, né? Ele mesmo não queria se expor, como que vai, no meio de uma pandemia, né? Pegar um avião, vir aqui e vender o imóvel. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. Então foi um negócio que foi viabilizado porque a tecnologia permitiu e porque os cartórios estão se adaptando. Então eu agora, aquilo que era uma crítica, eu já volto
como elogio, retorno como elogio. Os cartórios estão se adaptando, eu acho que é uma tendência. Daqui para frente a gente vai ver uma presença muito maior dos modelos digitais, eu não tenho dúvida, e isso vai ser uma realidade não só no nosso mercado, em vários mercados, mas no mercado imobiliário. Hoje eu consigo olhar para isso e ter a certeza de que esse modelo veio para ficar, né? E o recado aqui vai, nós precisamos nos adaptar, né? Quem ainda... Boa tarde, Geraldo, tudo bem? Acabei de ver seu boa tarde aqui, seja bem-vindo. Então, a dica aqui é o seguinte: se você é um comprador de imóvel, se você é um vendedor, se você é um profissional que atua nesse mercado, um corretor, um colega meu que esteja assistindo, ou até um advogado, eu vi que tem advogados aqui que inclusive atuam no mercado imobiliário, se atualizem em relação a essas ferramentas, né? Busquem saber, comecem a se inteirar, comecem a entender, porque é uma tendência e os negócios vão começar a ser feitos dessa forma, né? Eu estou percebendo isso, eu tenho estudado sobre isso, tenho me inteirado, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que a gente não sabia e passa a saber, e eu acho que é muito importante que você se atualize, porque é uma tendência, tá? Bom, depois de falar um pouco disso tudo, o que a gente está percebendo aqui e o que a gente acha que vai... Olha, gente, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, tá? Eu olhei aqui, eu procurei olhar, vou até passar o dedo aqui, não tem, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, fica à vontade para fazer, tá? Terei o maior prazer em responder. O que a gente está percebendo com tudo isso que eu acabei de falar, né? Com todo esse cenário, com esses números que eu apresentei, com essas transformações no mercado, né? A gente está percebendo um movimento de retomada. O mercado está tendo movimento e a tendência é que tenha mais, né? Tem mais pessoas querendo comprar e tem mais pessoas querendo vender do que havia no início dessa pandemia, né? E eu já arrisco até dizer que a gente agora, nesse segundo semestre, vai ver um movimento acima do que talvez a gente veria antes disso acontecer. Porque a gente está percebendo isso. As pessoas elas estão começando a olhar para o imóvel que residem de uma maneira diferente, né? E estão precisando mudar, se adaptar a uma nova realidade. E essa nova realidade, ela não tem como não passar pela moradia, né? Eu preciso de uma moradia diferente, seja porque eu preciso de mais espaço para me adaptar, seja porque meu espaço está grande, eu quero ir para um menor em função de uma nova realidade financeira. Então isso tudo está provocando. Então a tendência que a gente enxerga para esse segundo semestre é de um movimento grande de pessoas querendo comprar e vender imóveis, né? Eu acho que é um momento, é uma oportunidade para quem está querendo vender um imóvel. Eu acho que é um momento legal de você pensar e colocar o seu imóvel para vender. Eu não tenho dúvida que você vai ter um movimento de pessoas interessadas, né? E para quem está querendo comprar também, né? É um momento que você ainda consegue fazer bons negócios, ainda tem proprietários flexíveis em relação ao preço. Você ainda consegue comprar imóveis que eu diria em valores que são boas oportunidades, óbvio. Sem desvalorizar e sem fazer propostas incoerentes, né? Eu não estou dizendo aqui que tem proprietário vendendo imóvel por metade do preço, porque não tem. Eu, por exemplo, não peguei. Mas existem sim oportunidades. Tem proprietários que estão precisando vender e estão dispostos a flexibilizar preço, né? E tem comprador. O mercado está movimentando, está se movimentando. E a gente acha que essa tendência vai aumentar. Tá? Importante ainda trazer aqui uma questão que vai influenciar muito nisso. Muitos de vocês devem já estar acompanhando isso, e que são as taxas de juros para financiamento. A gente está vivenciando uma das taxas, a taxa mais baixa que eu já vi ser praticada para financiamento imobiliário, né? Eu nunca vi bancos considerem taxas tão baixas. Então, para quem quer comprar imóvel, né, e precisa de crédito imobiliário, eu diria que esse é um momento excelente, né? Talvez a gente não veja isso acontecer em outro momento como está acontecendo agora. Os bancos querendo emprestar esse dinheiro, conceder esse crédito, né, uma série de incentivos, e a taxa de juros está muito baixa, né? A gente está vendo que é um movimento também dos bancos que está
provocando um aumento na busca de imóveis. Então, as pessoas começam a perceber isso e começam a buscar mais imóveis porque já conseguem perceber que aquela prestação que não cabia no bolso quando ela foi buscar o imóvel antes disso, está cabendo. Isso é bom, isso é positivo, né? Isso é bom para a gente que quer vender imóvel, né? E é bom para quem quer comprar também, porque está conseguindo comprar um imóvel que não conseguia antes, porque os juros eram muito altos, e consegue viabilizar o sonho da moradia, né? Que às vezes não podia em função disso. Então assim, gente, a expectativa que a gente tem para esse segundo semestre é de um volume muito maior de negócios, né? A gente tem um cenário, tudo indica que vai ser muito positivo nesse segundo semestre de 2020. Né? A gente já está se preparando para isso, a gente já está 100% adaptado, né, no modelo digital. Eu hoje já consigo fechar um negócio de maneira 100% online, sem a pessoa sair de casa. Se ela quiser, ela não precisa sair de casa para nada, ela faz o contrato de sinal da casa dela, ela faz a escritura da casa dela, certidões online, recebe tudo em casa, chave do imóvel, e ela não precisa sair da casa dela. Claro que se ela quiser, a gente também vai fazer. Né? Quer visitar o imóvel fisicamente? Claro, vamos visitar. Né? Quer assinar o contrato fisicamente? Claro, existe sim essa possibilidade. Né? Nós não estamos deixando de fazer os atendimentos presenciais e nem os fechamentos presenciais. Né? Mas o digital veio para ficar. Né? Uma coisa muito legal, que funciona muito, é a visita através de videochamada. Tem pessoas que estão visitando o imóvel, né? Entre aspas, o corretor vai ao imóvel, faz uma ligação de vídeo e mostra o imóvel para a pessoa. E ela vai orientando o corretor na visita. O corretor vai dizendo, olha, filma, o cliente vai dizendo para o corretor, olha, filma aquele cômodo de novo, filma aquela parede naquele canto ali que eu quero entender uma coisa. E isso funciona muito bem. Né? Já é uma maneira da pessoa conseguir ter uma noção real do imóvel sem precisar sair da casa dela, por exemplo. Então, essas ferramentas vieram para ficar. A tendência que a gente enxerga para esse segundo semestre é muito positiva. Acho que é o momento, agora, de quem está querendo comprar o imóvel, é o momento, né? E quem está querendo vender também. Eu acho que tem oportunidade para os dois lados. Dá para fazer um negócio bom, justo para o comprador e para o vendedor. Bom, gente, essa live, como eu disse para vocês, eu não pretendia passar de 20 minutos. Acho que eu estou cumprindo a minha meta. Eu comecei às 5, às 17h05 e são 17h35. Então, eu já falei o que eu tinha para falar e eu estou abrindo agora um tempinho para pergunta. Eu vou dar aqui uns 5 minutinhos para ver se alguém... Acho que 5 é muito, né? 1 minuto? Para ver se alguém tem pergunta, se tem alguma dúvida. Senão eu vou me despedir de vocês. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, ninguém tem pergunta. Olha, eu agradeço muito a audiência aí, todos que participaram. Muito obrigado. Viu? O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Agradeço a APSA também por estar me concedendo esse espaço aqui para falar em nome da empresa. Sou muito grato, me sinto honrado. Tá? Obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todo mundo aí que está agradecendo. Desejo tudo de melhor aí para vocês, suas famílias, e o que precisarem, né, seja em compra e venda, administração de condomínio, locação, sabe que podem contar com a APSA, tá bom? Um grande abraço. Opa, alguém disse, eu fiz pergunta sim. Léo, desculpa, se você fez essa pergunta, passou, eu não vi. Você pode refazer a pergunta, que aí eu leio aqui de novo e te respondo. Oi, Léo, se você quiser, Léo, né? Léo Leão, se você quiser refazer a pergunta, eu vi que você disse que fez a pergunta, mas eu não localizei. Se você puder refazer a pergunta, eu respondo ela aqui. Léo Leão, só para você não ficar sem resposta. Obrigado, Márcia. Obrigado pela participação. Vou esperar mais um pouquinho, Léo. Se você quiser fazer a pergunta, eu estou aqui para responder. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Acho que... Bom, então é isso, gente. É isso. Obrigado.
Obrigado a vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Saúde para vocês e suas famílias. Um grande abraço. Tchau, tchau.